Vamos nessa, vai, ó. Madureira 0-0 pro Vasco da Gama. E não sei, cara, parece que é mais uma vez a mesma história que acontece no Vasco, né? De. Não só com o Vasco, mas dos times do Fernando Diniz no geral. A gente tá aí com os melhores momentos, se é que tiveram melhores momentos na tela. Um Vasco que, É. poxa, assim, finalizou 24 vezes no gol, que tentou, mas ficou nesse 0-0. Quero ouvir você, ô Marcelo Beckler, em relação a essa partida. O torcedor que xingou o Diniz de burro, que vaiou o time do Fernando Diniz, e você por vezes falou sobre essa conta que talvez pudesse não fechar numa temporada inteira, principalmente numa disputa de pontos corridos. É um torcedor que talvez tenha identificado isso, detectado essa questão do Fernando Diniz? Então, eu acho que o problema maior dos times do Fernando Diniz é a quantidade de gols que tomou, né? Foi 0-0. Na Série A do ano passado, ele dirigiu o time 31 vezes e tomou 51 gols. Eu só vi os melhores momentos, tá? Então, assim, vai ter coisa que vai me escapar aqui e tal. Não parei para ver Madureira Vasco uma segunda-feira de noite. Vi os melhores momentos e perde pênalti, finaliza muitas vezes e tal, não consegue fazer o gol e nem aparentemente conseguiu se impor e ter muito volume ali na frente. A minha sensação é que a Copa do Brasil enganou e mascarou algo que não foi bom. O Vasco teve um momento com o Fernando Diniz de 6 vitórias em 7 jogos e só. Antes disso, alguns empates jogando razoável e depois disso, muitas derrotas jogando muito mal. Aí depois passa do Fluminense com méritos, acho que jogou no geral melhor que o Fluminense os 2 jogos, faz 2 jogos muito equilibrados com o Corinthians, mas esse ano não parece que está dando passo à frente. Perdeu o jogador mais importante, o jogador mais especial, vai ser difícil de repor também. Está vendo que as contratações do Vasco estão sendo pé no chão, o que deve ser. E talvez seja um time para um desses de tentar organizar a casa, gastar menos do que ganha e tal, para daqui a pouco ver o que pode acontecer como clube, como instituição. Mas hoje acho que não é um time que chame atenção, que desperte expectativa, que se não passar aperto, acho que tá bom no ano. É a sensação que eu tenho. Porque no ano passado não estava bom. E parece que chegou a final da Copa do Brasil. Pô, então esse time tá jogando muito bem. Não estava. Eu acho que tem um negócio. A gente muitas vezes, pelo momento do Vasco e pelo que viveu nos últimos anos, trata como, mas o time do Vasco não é tão bom, o time do Vasco é ruim. E beleza, eu acho que ele podia ser melhor, mas eu acho que ele tem que jogar mais também. Aí acho que tem dedo do Diniz nesse sentido. Ele precisa encontrar soluções ou encontrar maneiras de fazer esse time do Vasco que ele tem nas mãos jogar mais. A gente fala muito da saidinha, enfim, não sei o quê, mas eu nem acho que seja só isso, tá? Acho que faltam mecanismos, às vezes, para a bola chegar nos caras da frente, e eu entendo que a saída do Ryan, ela é bem impactante, porque ele é o principal jogador do time, e que vamos tratar, como sempre, aqui como um início de temporada, de um trabalho que pode evoluir, mas esse Vasco já jogou mais. O começo era o comecinho do Diniz, né? Nem tão o comecinho, mas o começo do trabalho. Quando o Vasco perde alguns jogos, a gente falava aqui, o Vasco perde alguns jogos, mas o Vasco perde porque é muito desequilibrado atrás e toma alguns gols, mas jogava bem, não conseguia fazer, perdia numa bola aérea, perdia muito gol, não conseguia fazer e acabava perdendo o jogo. E acho que não tem jogado bem. Então isso acho que é um negócio que tem incomodado mais o torcedor, que entende as limitações do time, que entende os momentos, mas que acha que o Vasco precisa jogar mais. E aí eu tô com os caras. E aí, o Mauro Betti, sobre esse Vasco da Gama, como falou o Caio, talvez um time que precisa dar uma resposta, e daqui a pouco a Aline vai até entrar com a gente para falar um pouquinho desse sentimento do torcedor do Vasco da Gama, ela que tem sempre acompanhado também os passos do Vascão, muito próximo ali do Fernando Diniz. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que tem essa questão do Ryan, e é um cara que de fato vai fazer falta, mas também não tem só a culpa no Fernando Diniz. Eu acho que tem jogador ali do Vasco que tem que entregar mais também. E assim, se o Raia saísse hoje do Flamengo, se saísse hoje do Cruzeiro, do Corinthians, do Palmeiras, das equipes mais badaladas, no caso do Corinthians mais vencedoras, faria uma baita falta, porque aquele jogador determinante, o jogador desequilibrante, aquele cara joga a bola para ele e faz. No Vasco mais ainda. E é o Raia, como coloca muito bem a nossa sempre atenta produção, e o Verrete. Não vinha sendo titular, mas, é o artilheiro do Vasco no século. Né? Enfim, é o cara que faz a diferença. Então você perde os dois, ainda mais para um time que ontem finalizou 24 vezes, pesa. Mas eu queria ir um pouquinho além do Vasco, do Diniz, que eu gosto muito.
O Diniz é um mérito gigantesco por esse. O Diniz é defendido de uma maneira que eu acho que nem ele se defenderia, por quem o gosta. E ele é detonado de uma maneira exacerbada no Brasil. Joga na várzea, joga no aterro do Flamengo, o goleiro no aterro do Flamengo toca pro zagueiro, o zagueiro toca errado, sai o gol, a culpa é do Diniz. Não é o único cara que faz essa saída que eu acho que é extremamente discutível. O Iniesta não sairia, às vezes, aqui de trás, como às vezes se quer fazer, e com jogadores extremamente limitados, e o Diniz os teve, inclusive, no Vasco. Então, assim, fica uma coisa maluca, como é o Vasco maluco. É o Vasco que ganha de 6-0 no ano passado, perde de 6-0. É sempre uma emoção, você não sabe qual é. É o mesmo Diniz, que é um cara maravilhoso, todo mundo que trabalha com ele gosta do Diniz, né? Psicólogo formado e que tem um destempero que teve ali no vestiário, no gramado, como se fosse vestiário também, que é uma outra questão. Então ele é muito ciclotímico, você não sabe o que vai ser o Vasco. E no momento do futebol brasileiro a gente sabe ainda menos do que o jogo do Corinthians, que pode ganhar do Cruzeiro, pode ganhar várias vezes do Palmeiras, pode ganhar do Flamengo e pode jogar nada, perder. O futebol hoje a coisa mais fácil do mundo é fazer o que a gente faz, comentar. Porque se não rolar o que é esperado, o futebol tá maluco. É cada vez mais maluco. E se rolar o futebol, beleza, faz parte. O Diniz, tantas coisas que eu gosto, é o seguinte, eu quero ver o jogo do Diniz, porque assim, ou eu vou gostar muito, ou vai me irritar de uma maneira sensacional, como é o caso. E na dúvida, o vascaíno já sabe, veja os vídeos do Fábio Porchat, cara. Qualquer coisa que o Porchat faz é brilhante, mas os vídeos dele do Vasco, que ele faz no torcedor do Vasco, que agora o último, se eu não me engano, foi quando ele fala que ele faz uma ligação telefônica pro Diniz, né? E ele fala, Diniz! E, daquele jeitão dele, ele fala, pô, como já começou o brasileiro, cara, o texto é maravilhoso, Porchat é vascaíno, mas se eu não me engano, o roteiro, nesses casos do Vasco, é dele e do roteirista, também do Porta dos Fundos. Cara, é sensacional, e vale em alguns casos para outros times, mas enfim, essa loucura, não é piada, mas é melhor a gente rir para não chorar ou se irritar, como foi o caso de ontem. E acho que o estadual, ele te prega peças, e esse início de temporada também, que é basicamente, o Pumita faz gol de pênalti ontem, o Vasco provavelmente teria ganhado de 1-0, e aí o discurso seria, ganhou, começo de temporada e tal, pode jogar mais, mas ganhou, não teria todo essa pressão que acho que coloca um resultado de 0-0 em casa, e aí que acaba se tornando uma parada maior também, né? Porque você vem de perder clássico pro Flamengo, aí no meio de semana, final de semana tinha ganhado Boa Vista, se eu não estou enganado, fez um 3-0. Aí perde na estreia do Campeonato Brasileiro, tem a cena do Diniz com os jogadores, que aquilo ali é para ser pensado mais sobre o destempero do Diniz, se vale ou não, se está certo ou não, se existe um código ali ou não. Mas por que os caras não estavam baixando para jogar? Depois eu fiquei pensando, o impacto inicial é, caramba, o Diniz está detonando os jogadores dele. Tudo bem, no futebol é assim mesmo, né? Futebol Então, existe esses códigos que o Wilsinho falou aqui, ele falou, cara, se tiver que ter alguma outra, alguma conduta diferente com o Diniz diante daquilo que ele fez, acabou o futebol. Falou, esse ambiente é assim mesmo. A diferença é que ali foi exposto, né? E assim, o Diniz, naquele caso específico, ele quase não solta uma palavra que necessite ser censurada pelo moral e os bons costumes da família brasileira aqui. Que é um programa que defende a família brasileira. Então, assim, tem pouca coisa censurável ali. O que ele tá dando uma muita grande bronca futebolística. Baixa pra jogar, tem que baixar, tem que ajudar e tal. Então, num tom acima, ele fica bastante vermelho ali, o cabelo dele se despenteia um pouco e tal, ok. Mas a questão além da bronca é por que os caras não estão baixando pra jogar? Por que eles não estavam baixando? Por que eles não estavam ajudando? Por que se baixa para jogar? Partindo do início. Se você vem, o seu adversário também vem. E se o adversário está aqui na sua área, ele não pode estar lá na área dele. Então você vai ter 70 metros de campo para correr depois. A partir do momento que 3 toques, você vai lançar a bola para alguém rapidinho, esse cara vai correr, ele vai ter muito espaço para correr. Essa é a ideia de sair jogando e fazer o que o Diniz faz e o que todo mundo faz. E o Vasco tem o Andrés Gomes na frente, que é um cara que tem um corredor. Tinha o Ryan, que era uma bomba, explosivo pra caramba e tal. Então vale a pena você explorar essa característica. Tem um problema que o Mauro falou, tem um outro problema que seus caras de trás conseguem fazer isso. A minha questão do jogo contra o Mirassol é por que eles não estavam baixando. Não acreditam? Não querem? Estão cansados? Baixa, não consegue, perde confiança? Atacar esse problema é mais importante do que atacar o Diniz e a cara vermelha, o cabelo dele esvoaçante na beira do campo, meio possuído e destemperamental ali.
por que os caras não estão baixando? Por que eles não estão jogando? Por que eles não estão fazendo o que o técnico quer? Eles querem o chutão do técnico anterior, eles querem que dê bico para cima e um cara para dar uma casquinha na bola e vamos correr. Então, se os jogadores do Vasco não estão fazendo, ou tem um problema com os jogadores, ou tem um problema com o técnico, ou não. É só início de temporada. Tá todo mundo cansado, a perna tá pesada, e se você baixa 60 metros, depois tem que correr mais 60, você não aguenta.